Até quando você vai viver a sua vida desobedecendo ao Senhor? Não adie mais aquilo que o Senhor tem te pedido. Não adie, porque você só vai perder tempo. Você só vai lutar na força dos seus braços. Hoje, você tem a oportunidade de deixar Deus redirecionar a sua vida. Nós estamos aqui na segunda série do livro de Ageu, onde nós vemos nos primeiros versículos o Senhor confrontando o povo de Judá, o povo de Israel, a voltar para o lugar de obediência, a não negligenciar a ordem do Senhor, a não negligenciar o que deveria ser prioridade na vida deles, que era reconstruir a casa do Senhor. E hoje nós estamos aqui, então, sendo mais uma vez confrontadas pelo Senhor, através da sua palavra, através do livro de Ageu, onde o Senhor nos mostra qual é a nossa prioridade. Então não existe mais desculpa, nós precisamos apenas obedecer. Obedecer à voz de Deus, obedecer aos direcionamentos de Deus para a nossa vida, para que nós venhamos viver no centro da vontade dEle, para que nós venhamos contar os nossos dias com sabedoria e viver cada dia com propósito, agradando o Senhor, vivendo tudo aquilo que Ele tem para nós. E não importa quais são as circunstâncias, o que você está vivendo hoje, saiba que Deus ele tem um plano na sua vida e que você não está só. O Senhor, ele está te direcionando. O motivo pelo qual nós estarmos aqui hoje é prova de que o Senhor, ele usa de várias formas, ele usa de ferramentas, ele usa de oportunidades para nos trazer o entendimento e a revelação daquilo que ele quer para nós. No vídeo passado, nós vimos ali o versículo 1 e o versículo 2 do primeiro capítulo de Ageu. E hoje nós estamos estudando o versículo 3 de Ageu. E eu quero te convidar, então, a permanecer nesse vídeo para que você possa ouvir o que o Senhor tem para dizer para você. No versículo 3 do livro de Ageu está escrito: Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. O Senhor disse o seguinte: Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? O Senhor continua confrontando o povo, o Senhor continua mostrando o que de fato deve ser prioridade na nossa vida. E se a gente notar aqui no início dessa frase, o Senhor falou: acaso é tempo? Esse acaso aqui, ele é um confronto, porque lá no segundo versículo do livro de Ageu, o Senhor disse a seguinte frase: esse povo afirma que ainda não é tempo de reconstruir o templo. E aqui ele continua novamente falando através do profeta Ageu: acaso é tempo? Aquele povo disse: ainda não é tempo de reconstruir o templo. Aí o Senhor, ele vem com um confronto. Mas acaso é tempo de vocês fazerem o que vocês estão fazendo aqui agora? Acaso é tempo de vocês estarem cuidando das suas próprias vidas enquanto o meu templo ele continua em ruína? Ele continua destruído? Eu quero fazer uma analogia para você aqui, onde mostra um pai dando uma orientação, discipulando ali o seu filho, pedindo para que o seu filho ele venha então fazer as tarefas de casa, estudar para a prova que vai acontecer no dia de amanhã, e aquele filho ele vai para dentro do seu quarto, mas ao invés de estudar, ele vai fazer uma organização no quarto, ele vai fazer uma faxina, tirar tapete, arrumar sua cama, arrumar o seu guarda-roupa, limpar o chão, deixar aquele quarto organizado, cheiroso, limpinho. Mas não foi isso que o pai pediu para aquele filho. O pai pediu para que ele estudasse para a prova. E quando aquele pai, ele entra naquele quarto e ele percebe que o filho não obedeceu,
mas que ele foi fazer algo que também era relevante, mas que ele foi fazer algo que não era prioridade, o pai se entristece, porque ele vê a desobediência e a falta de propósito, a falta de prioridade daquele filho. Ele olha para o quarto e ele fala: esse quarto está lindo, esse quarto está limpinho, esse quarto está agradável, mas não foi isso que eu te pedi. Você precisava estudar para a prova, que vai acontecer amanhã. Aquele filho escolheu desobedecer e inverter as prioridades. É como se o Senhor estivesse dizendo para nós: quem disse que o que vocês estão fazendo é o certo? Quem disse que é a hora? Por que vocês estão invertendo a ordem? E nós vemos isso aqui em Eclesiastes 3:1, que está escrito o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E nós olhamos então para essa analogia do pai pedindo para o seu filho estudar para a prova e o seu filho invertendo as prioridades. O seu filho vai arrumar o seu quarto e não estuda para a prova. E arrumar o quarto, ele é algo relevante. Porém, não era o que precisava ser feito. Então, o pai, ao entrar naquele quarto, ele vê que aquele filho não fez algo que estava de todo errado. Era algo louvável. O quarto estava lindo, o quarto estava perfumado, porém, ele não cumpriu a ordem do seu pai. E o pai, ele vai olhar para aquele filho, ele vai dizer: filho, você está se prejudicando, você está invertendo a ordem e, sobretudo, você está me desobedecendo. A sua desobediência, ela me entristece e ela gera uma consequência. Vê como que a palavra do Senhor, ela é muito atual? Assim como o Senhor, ele falava para aquele povo, orientando aquele povo, exortando aquele povo em amor. Assim o Senhor faz hoje, com a minha e com a sua vida. O Senhor, ele nos chama todos os dias, em amor, para que nós venhamos então olhar para ele e obedecê-lo. Tudo que o Senhor quer é que sejamos filhos obedientes e que estejamos assim sempre dispostos a ouvir os seus direcionamentos para nossas vidas. Eu tenho plena convicção de que você está sendo confrontada por Deus. O Senhor, ele nos constrange. Essa é a primeira evidência de quando o Senhor, ele quer nos redirecionar e ele quer alinhar a nossa vida. Ele começa a nos constranger, ele começa a nos incomodar e a gente começa a perceber que as nossas condutas, que tudo aquilo que nós estamos fazendo não está condizendo com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então a gente começa a ficar mais reflexiva, a se entristecer. Muitas vezes a tristeza que tem abatido o nosso coração é porque nós não estamos alinhados com a vontade do Senhor. E nós insistimos em permanecer da forma que nós estamos. Mas enquanto você não tomar uma posição, enquanto você não começar a renunciar tudo aquilo que você sabe que você precisa renunciar, essa tristeza, ela não vai embora. E a tendência é só aumentar. Então, quando você olha para Jesus, você olha para as Escrituras, para a palavra do Senhor, e você começa a buscar em Deus, pedir o Espírito Santo para redirecionar a sua vida, você começa a sentir paz, mesmo que tudo pareça estar destruído, mesmo que tudo pareça estar sem solução, você vai encontrar convicção de que o que você está fazendo é o certo. Então, não adie mais aquilo que o Senhor tem te pedido. Não adie, porque você só vai perder tempo. Você só vai lutar na força dos seus braços. E não existe nada melhor de que nós priorizarmos o Senhor na nossa vida. E eu te convido para que você, essa semana, que a partir de agora que você está assistindo esse vídeo, você faça um compromisso com o Senhor. Você peça perdão, você peça para que o Espírito Santo te ajude a olhar para dentro de você e encontrar
áreas na sua vida, coisas que você precisa mudar, coisas que você precisa abrir mão e que você precisa renunciar. Porque a obediência a Deus, ela vem através de renúncia. Sempre que o Senhor te chamar para fazer algo ou para você obedecê-lo e viver de acordo com seus princípios, você vai precisar renunciar. E renunciar não é fácil. Renunciar dói. Renunciar, às vezes, nos deixa com medo, porque nós vamos abrir mão do controle. Nós vamos abrir mão daquilo que nós pensamos que é o certo, daquilo que nós estamos acostumados a viver, daquilo que já é confortável para nós, daquilo que de certa forma traz um prazer para nós. Aquelas pessoas que estavam ali reconstruindo suas casas, o seu templo, elas estavam então buscando um conforto, elas estavam buscando coisas que dessem para elas segurança, mas com certeza elas não tinham paz, porque elas não estavam fazendo o que era preciso ser feito. Reflita sobre o que nós estamos falando aqui. Eu te aguardo no próximo vídeo, onde nós vamos dar continuidade nessa série de Ageu. Essa série, ela está sendo assim um divisor de água para a minha vida e para a sua vida. E você vai ver que no decorrer dessa série, nós vamos ter muita experiência com o Senhor. Faça um compromisso hoje de realinhar a sua vida, de voltar para o centro da vontade de Deus, de viver os planos de Deus para a sua vida, e depois você me conta aqui o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está fazendo em você, o que o Senhor está fazendo através de você. Comece a praticar tudo que nós estamos estudando aqui, pedindo perdão para o Senhor, pedindo ajuda para o Espírito Santo para Ele realinhar a sua vida e te ajudar a voltar para o centro da vontade de Deus. Faça isso e viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Até aqui nós estudamos o versículo 1, versículo 2 e o versículo 3 de Ageu. Leia esses versículos, medite sobre eles, observe o que o Senhor está querendo te dizer, o que Ele está querendo te direcionar e aplique esses versículos, aplique esses ensinamentos durante esta semana. E depois você me conta aqui o que o Senhor está fazendo na sua vida. Eu tenho certeza que você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Porque viver o sobrenatural de Deus vai muito além do que os olhos podem ver. O Senhor, Ele começa a fazer uma transformação em nós. E ela vem de dentro para fora. E isso é incrível. Você começa a ver que o Senhor, Ele vai colocando tudo no lugar. E você vai começar a ter alegria. E é essa paz que nós ouvimos falar na palavra de Deus. Essa paz que excede todo o entendimento humano, que vai preencher você. Então fique aqui. Se você se sentiu tocada por esse vídeo, se de certa forma esse vídeo falou com você, eu te convido a permanecer aqui comigo para que nós possamos juntas caminhar em obediência, caminhar em fé, caminhar em propósito, alegrando o coração do Pai. Um beijo, minha linda, fique com Deus e até o próximo vídeo.